Tones, o ano é 1698. Guardem essa data, pois se você assiste esse canal, ela é de extrema importância na sua vida. Este é o ano em que Thomas Newcomen dá vida a uma ideia. Uma ideia que ele mesmo não sabia que seria tão relevante ao mundo moderno: a máquina a vapor, que foi um dos primeiros marcos na história da indústria. Mas vamos chegar lá. Tones, o nascimento da indústria trouxe consigo grandes transformações na economia mundial, apesar de todos os problemas que houveram durante sua estruturação. Esse novo conceito também afetou o estilo de vida das pessoas da época, uma vez que a ideia de otimizar a produção de mercadorias e a exploração de recursos foi colocada como foco, visando maiores ganhos. Além disso, foi a criação da indústria a responsável pela criação dos processos de trabalho, criação de produções organizadas e pelas primeiras relações trabalhistas. Só que é importante ressaltar que novas ideias que acabam de ser colocadas em prática normalmente têm a característica de serem bem zoneadas, e com a indústria não foi diferente. Mas antes de entrar explicando todas as revoluções industriais, é necessário que vocês entendam como era antes da indústria, para saber como de fato ocorreu a evolução das nossas tecnologias. Antes da criação da indústria, Tones, tudo que se fabricava no mundo era de forma artesanal. E eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagine uma senhorinha, aquela vovozinha que está lá sentada na varanda da casa dela, fazendo um gorrinho de crochê, que deve dar um trampo do caramba fazer isso. Agora pense, esse gorro é feito de forma artesanal. Só que, há muitos anos atrás, os artesãos tinham que fazer até a linha que eles iam usar para poder fabricar um gorro de crochê. Isso era a forma artesanal que tinha antigamente. E esse mesmo padrão, Tony, se repetia para tudo. Para roupas, sapatos, móveis e até os alimentos da época eram feitos dessa maneira. Uma pessoa fazendo todas as etapas de produção de um determinado insumo. Já na indústria, Tones, cada operário é responsável por executar uma única tarefa específica. Enquanto um abastece a linha de produção, o outro vem com a matéria-prima, outros montam ou então reposicionam partes do produto. E outros até podem embalar também, dependendo de como é o produto. Ou seja, existe uma boa divisão de tarefas entre todos os colaboradores da indústria. Agora, Tones, que a gente já explicou a diferença entre o modo artesanal e o modo industrial, vamos resgatar aquele primeiro período que a gente falou logo no início do vídeo. Naquela época, lá na Inglaterra, foi dado início ao que foi denominado como uma primeira revolução industrial. E isso aconteceu por alguns fatores bem distintos. O primeiro deles é que a Inglaterra havia acabado de terminar a Revolução Gloriosa, onde eles destituíram o rei absolutista Jaime II e começaram a monarquia constitucional, o que tirava alguns poderes do rei, mesmo ele ainda ocupando o trono da Inglaterra. Esse evento foi importante para o fortalecimento da burguesia, porque como a burguesia também tinha poderes, eles tinham direito a voto e consequentemente conseguiriam enriquecer naquela época. O segundo fato, Tones, é que como a Inglaterra agora é constitucional, ela se tornou um pouco mais organizada, porque ela podia agora validar ideias com mais pessoas e a decisão não era tomada somente pelo trono. Com o pensamento do trono alinhado com o da burguesia, o foco era aumentar o poder inglês através do money, ou café no bule, ou din-din, o que você escolher. Assim dando início à expansão do comércio internacional, que trouxe mais money para a burguesia, que também assim conseguiu financiar o concebimento da ideia de Thomas Newcomen, aquela ideia que a gente falou lá no início do vídeo. E através dessa ideia, deu-se início à construção das primeiras máquinas. Com o concebimento da primeira revolução industrial, a mecanização de vários ramos da indústria foi iniciada. Como exemplo disso, temos o primeiro ramo que foi mecanizado, o da fiação e da tecelagem. Primeiro, tivemos a contribuição do inventor inglês James Hargreaves, que criou a máquina de fiar, que era toda feita de madeira. Posteriormente, Richard Arkwright inventa o tear hidráulico. Nesse mesmo ano, James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor que a gente falou lá no início do vídeo, criando aplicações que passam a ser utilizadas nas máquinas de fiar,
e tecer. É importante salientar também que a máquina a vapor foi um dos inventos mais importantes dessa revolução, pois ela não revolucionou só as máquinas, mas também os meios de transporte da época. E depois disso, Tones, veio o Edmund Cartwright, falando o seguinte: eu preciso melhorar essas máquinas porque não é todo mundo que consegue usar. Então ele chegou e criou o tear mecânico, que podia ser operado por qualquer idiota que não entendia nada da indústria têxtil. Porém foi assim que se botou um fim na fabricação manual de tecidos da época. Tones, essas invenções foram boas e ruins ao mesmo tempo. Boas porque a tecnologia sempre gera mais empregos, e nesse caso em específico, como eram as primeiras invenções desse nicho, se criou junto à classe operária, porque a gente precisava de gente para poder operar essas novas máquinas que estavam sendo criadas. A parte ruim é que os donos das indústrias eram sem noção e colocavam homens, mulheres e até crianças para trabalhar ganhando uma merreca por até 16 horas por dia. O que, claro, resultou num quebra-pau generalizado lá na Inglaterra. O que costuma ser uma consequência de todas as atitudes estúpidas que a gente já ouviu falar na história do nosso mundo. Sempre acaba em quebra-pau. Porém, esse quebra-pau em específico ele ficou conhecido no mundo inteiro como ludismo. Mas eu não vou explicar ele a fundo porque não é o foco do vídeo. Além da quebradeira, Tones, a primeira revolução industrial também teve consequências como o aumento do rendimento do trabalho, a redução do custo de fabricação e o barateamento das mercadorias. Só que devido ao foco só no lucro, a produção doméstica sumiu no meio do processo. A grana se concentrou na mão dos donos de indústria e o meio ambiente que lutasse, porque a galera não estava nem aí com o que eles estavam fazendo durante a exploração. Após esse rolê na Inglaterra que se espalhou para o resto do mundo, Tones, a gente chega na segunda revolução industrial, que também veio recheada de inovação, que é o que nós engenheiros mais gostamos desse tipo de situação: inovar e criar coisas novas. A segunda revolução industrial começou no século XIX. Esse período foi marcado pela consolidação do progresso científico e tecnológico, se espalhando por outros países da Europa, como a França e a Alemanha. O ferro, o carvão e a energia a vapor, que eram as principais características da primeira revolução industrial, agora dão lugar aos representantes da segunda revolução industrial, que são o aço, a eletricidade e o petróleo. Que quando a gente relaciona eles com os insumos da primeira revolução, a gente vê que eles são muito mais eficientes do que os antigos. E Tones, alguns descobrimentos tecnológicos precisam ser destacados devido à sua relevância. O primeiro deles é a invenção da lâmpada incandescente. Em 21 de outubro de 1879, o inventor norte-americano Thomas Alva Edison conseguiu produzir uma iluminação durável, fazendo passar a corrente elétrica através de um filamento de carbono dentro de uma ampola de vidro vazia. Só que para fazer esse invento funcionar, Thomas Edison desenvolveu também um sistema de distribuição de energia para luz e força, incluindo geradores, motores, soquetes de luz, caixas de junção, fusíveis de segurança, condutores subterrâneos e mais uma pancada de dispositivo, só para a gente conseguir ter essa luzinha, tipo essa aqui, iluminando a gente. Em segundo lugar, Tones, a gente tem a criação dos meios de comunicação. E aqui eu quero destacar o telégrafo e o telefone. A telegrafia foi inventada por Samuel Firley Breese Morse e ela foi muito utilizada pelas corporações militares. A partir da Segunda Guerra Mundial, passou a ser usada em paralelo com outras modalidades de transmissão, como o SSB. Atualmente, utiliza-se o rádio pacote para comunicações criptografadas, mas o código Morse ainda continua sendo utilizado em uma espécie de radiofarol utilizado na navegação aérea e na marítima. Agora falando do telefone, Tones, o primeiro registro de transmissão elétrica por voz foi feito por Alexander Graham Bell em 1876. O trabalho inicial de Graham Bell no telégrafo harmônico havia entrado num estado formativo, com progressos feitos em seu novo laboratório. Laboratório entre aspas porque era uma casa alugada e a casa dele junto e era formado o laboratório dele. Graham Bell fez experiências com um fonoautógrafo, uma máquina semelhante a uma caneta que podia desenhar formas de ondas sonoras em um vidro fumê, assim podendo rastrear suas vibrações.
Daí ele pensou, como é que eu posso fazer para poder mandar essas ondas sonoras através de uma estrutura que aguenta uma frequência elétrica? Essa estrutura já precisa existir, como é que eu faço? E aí, acendeu aquela luzinha na cabeça dele. E sim, Tones, a luzinha de Thomas Edison. Thomas Edison e Graham Bell começaram a trocar umas figurinhas, começaram a mexer uns pauzinhos, quebraram um pau aqui e ali na justiça por causa de patente e experimentos que eles estavam mexendo. E aí, em 10 de março de 1876, Graham Bell pronunciou a seguinte frase: Sr. Watson, venha cá, quero vê-lo. Só que ele não fez isso de um jeito comum para a época, Tones. Ele fez isso no telefone, porque na sala onde o Sr. Watson estava era impossível ouvir a voz de Graham Bell sem ser por aquele aparelho que estava em cima da sua mesa. Rapidamente, o Sr. Watson correu para a sala de Graham Bell e os dois ficaram muito felizes. Ô Tones, só para poder contextualizar vocês aqui, o Sr. Watson era um designer eletromecânico que tinha na época, que era bem famoso. Aí ele ajudou o Graham Bell ali nos experimentos dele. Em terceiro e último lugar, Tones, das invenções destaques da segunda revolução industrial, temos os avanços na área médica e da química, com a descoberta dos antibióticos e das vacinas. A descoberta dos antibióticos foi sem dúvida um dos principais acontecimentos que ocorreram na medicina. Antes da descoberta dessas substâncias, muitas pessoas morriam por não ser possível tratar infecções causadas por bactérias. O primeiro antibiótico produzido por seres vivos e de ampla utilização foi descoberto pelo médico inglês Alexander Fleming e chamado de penicilina. Fleming descobriu a penicilina quando estudava a bactéria Staphylococcus aureus, a qual era responsável por causar infecções graves em ferimentos de soldados. Apesar da descoberta, a penicilina só foi isolada em 1938 e o seu primeiro uso em pacientes humanos foi feito em 1940. Já a primeira vacina, Tones, surgiu a partir dos estudos realizados pelo médico inglês Edward Jenner. Ele observou pessoas que se contaminaram ao ordenharem vacas por uma doença do gado e chegou à conclusão que essas pessoas tornavam-se imunes à varíola. Olha o que esse maluco estava olhando na época, varíola com doença do gado ao mesmo tempo. A doença do gado era chamada de cowpox e ela se assemelhava à varíola humana por causa que ela fazia um monte daquelas bolhas de pus. Diante dessa observação em 1796, Jenner aplicou o pus presente na lesão de uma senhora que possuía a doença cowpox, é claro, em um garoto de 8 anos que tinha varíola. Olha a doideira! O resultado foi: o garoto adquiriu a cowpox de maneira fraca e perdeu a varíola. Depois disso, depois que ele sarou da cowpox, o médico não parou seus testes. Ele foi lá e extraiu o pus de uma ferida de varíola, do mesmo jeito que ele tinha extraído da cowpox, e aplicou no menino que estava com varíola antes. E o resultado foi muito foda. Ele não adquiriu mais varíola, porque ele tinha conseguido criar anticorpos baseados na cowpox. E assim, Tones, nasceu a primeira vacina do mundo. Pensa, a vacina era feita com pus. E você tá aí reclamando dessas vacinas que tá sendo feita pelo Butantan. Tá nada, a gente quer a vacina logo. Tones, essa parte é muito importante de ser demonstrada, porque foi a partir dela que se deu início aos estudos de remédios e da indústria da saúde de forma mais organizada. Ou seja, de maneira que os conhecimentos pudessem ser embasados em pesquisas científicas. Nesse momento, Tones, vamos entrar na terceira revolução industrial, o que é a mais próxima da nossa realidade. E o fato é que existe uma linha muito tênue entre ela e a quarta revolução industrial, que é o nosso presente. Agora imagine, Tones, você está dentro de uma trincheira na Segunda Guerra Mundial e a única maneira que temos de vencer os nossos inimigos é se formos mais tecnologicamente evoluídos do que eles. Pois é, Tones, essa era a situação bem ali na metade do século XX, onde começou a terceira revolução industrial. Se fazia necessário armas mais inteligentes, e como nessa situação ou você é inteligente e forte, ou você é morto, a tecnologia foi obrigada a evoluir muito rápido. Foi nessa revolução, Tones, que surgiu a eletrônica.
E com a eletrônica, todas as máquinas e dispositivos que citamos no decorrer do vídeo, agora eu tinha a possibilidade de operarem praticamente sozinhos. Só que isso era ruim para os trabalhadores que não tinham um ofício que não fosse operar uma máquina numa única atividade. Mas nem tudo só tem lado ruim. As máquinas criaram milhares de novos tipos de emprego, destacando programadores e técnicos de informática, devido à criação dos computadores. Com os computadores, tecnologias de automação, CNC, robótica e N outras aplicações inteligentes para as máquinas agora eram possíveis. Então, Tones, desde já agradeçam em suas orações a Alan Turing, porque se não fosse ele estar vivo nessa época e em ponto de bala para poder atuar na área dele, a gente não teria nem os computadores e nem esses celulares que a gente passa o dia inteiro mexendo. E na minha opinião, Tones, Alan Turing e a eletrônica foram o maior divisor de águas da terceira revolução industrial. É interessante falar que essa revolução criou novas linhas industriais, como a indústria eletrônica, a petroquímica, a cibernética, a aeroespacial, a biotecnologia e a química fina. Só que agora, Tones, eu vou citar uma linha de trabalho que também começou nessa revolução, mas que eu quero trazer um grande ênfase, pois ela é a ponte entre a terceira revolução industrial e a quarta revolução industrial. Essa linha é a robótica industrial. Ela é a conexão da terceira revolução industrial com a nossa atualidade. Antes, Tones, na terceira revolução industrial, tudo que era repetitivo e automatizado foi robotizado. Porém, os robôs eram autônomos nas suas atividades, mas necessitavam de várias pessoas para definir o que eles faziam de fato. Depois de definir suas funcionalidades, eles iniciavam a produção massiva e extremamente rápida. Na terceira revolução, Tones, existiam dois conceitos de produção industrial: o Fordismo e o Toyotismo, onde em um a ideia era produzir o máximo possível e o quanto desse, e o outro a ideia é que a gente produzisse sob demanda, respectivamente. E com os robôs e máquinas automatizados que a gente tinha, era sempre possível fazer os dois. Ia só depender de como o cara da indústria querer colocar aquele desenvolvimento. Só que no Fordismo, Tones, existia um problema de superprodução. Quando teve lá aquela recessão e aquela crise de 29, se eu não me engano, aconteceu das fábricas estarem superlotadas de produtos para venda. Agora, olhando pelo Toyotismo, o que acontecia é que às vezes não era possível suprir toda a demanda de compra, porque poderia acontecer de ter previsões erradas. E aí a fábrica não conseguia fazer produtos o suficiente. E foi nesse momento, Tones, foi por causa desses problemas que o insumo que criou a quarta revolução industrial surgiu e começou a atuar. Esse insumo, Tones, vocês conhecem bem, são os dados. A quarta revolução industrial, Tones, é marcada pela inteligência das coisas, produção massiva de dados, data science, machine learning, inteligência artificial, conectividade, robótica avançada, produção sustentável, manufatura aditiva e a lista, Tones, é imensa. E sabe por quê, Tones? Porque essas tecnologias são capazes de fazer o toyotismo fluir da maneira pela qual ele foi projetado. Se baseando nos dados de registro, com máquinas e robôs mais eficientes e com fabricação mais econômica e rápida, prever demandas e produzir mais rápido são skills utópicas que hoje se tornaram realidade. Hoje o ser humano, Tones, vive a época onde ele não só pode, como deve trabalhar com inteligência, pois os serviços mais repetitivos ficam por conta das máquinas, o que vai nos trazer mais conforto, qualidade de vida e felicidade nos nossos afazeres diários. E de quebra, Tones, criando uma lista gigantesca de novas possibilidades de emprego para qualquer pessoa que queira trabalhar hoje. Porque existem pesquisas que comprovam que as crianças de hoje vão trabalhar em empregos que talvez ainda nem existam. E para poder te provar isso, não precisa voltar muito no tempo. Pensa no Uber. Há alguns anos atrás, ninguém pensava que era possível trabalhar no Uber, porque ele nem existia. E Tones, a ideia desse vídeo foi bem simples. Nunca foi te dar uma aula de história sobre a Revolução Industrial, até porque eu não sou dessa área, mas era te mostrar como na nossa área, a área da tecnologia, os mínimos detalhes fazem todo sentido. Porque em um momento desse vídeo, Tones, uma pessoa criou uma máquina onde era possível converter a energia térmica do fogo em movimento mecânico
através do vapor de água. Depois disso, foi possível ver as pessoas transformando o movimento mecânico em energia elétrica através de campos e forças magnéticas. E daí então vieram mais pessoas que com energia elétrica deram a vida à eletrônica, que posteriormente deu a vida à computação. E a computação, por sua vez, quando foi usada para controlar motores que agora são elétricos e não necessariamente mais a combustão, se criou a robótica, que basicamente é converter energia elétrica em movimentos mecânicos controlados através de todas as tecnologias que a gente citou anteriormente. O que para mim, Tones, foi o nascimento da engenharia mecatrônica. A união de tecnologias para tornar o mundo um lugar muito melhor. Tones, se você gostou desse vídeo, que é uma adaptação minha da história da Revolução Industrial, onde eu quero trazer o foco somente às criações tecnológicas, deixa aquela curtida, comenta Repimboca da Parafuseta, se inscreve no canal, ativa o badalo e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que também gostam de história e da história da tecnologia. Outra coisa, comenta aqui embaixo se vocês curtiram esse estilo de vídeo onde eu estou narrando uma história, onde eu estou contando uma história para vocês. É um modelo novo de vídeo que eu quero trazer para o nosso público para ver se vocês vão gostar mais. Valeu, Tones! Tamo junto! Tones, antes que eu me esqueça, se você quer saber o que você precisa para se tornar um engenheiro, clica nesse vídeo aqui em cima. Agora, se você gosta de projetos e quer assistir os projetos que a gente faz no Mecatralha, a nossa lista está aqui. Clica nela e se diverte. Agora, valeu, Tones! Tamo junto!